Mesmo quando a gente erra muito, o que define a gente não é o tamanho do erro, mas é o tamanho do arrependimento. O que define alguém para Deus não é o tamanho da sua culpa, mas o tamanho do seu arrependimento. Talvez você carrega um peso grande dentro do seu coração, uma culpa por algo que aconteceu, que você não tem como mudar. Mas não é o que você fez que define quem você é. É o que Cristo fez e você entende que define quem você é. A nossa identidade não está nas nossas ações, a nossa identidade está na ação de Cristo. A nossa identidade não está nos nossos sentimentos. Por isso nós não podemos confiar no que sentimos, mas no que Cristo sente. E quando ele me contou a primeira história, ele contou a história de Davi, ele disse: Davi errou muito mais do que você. Mas o que define alguém para Deus é o tamanho do seu arrependimento. Davi se arrependeu de um jeito maior do que o jeito que ele errou. E eu quero deixar essa mensagem para você. Talvez você carregue uma culpa, mas o que define alguém para Deus não é a culpa. O que define alguém para Deus é como ele acessa a graça de Deus por meio do arrependimento. E aí ele me contou uma segunda história. Ele disse: eu quero te contar a história de Pedro. E ele contou quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus aparece para Pedro posteriormente. E ele podia dizer: Pedro, eu falei para você que você ia me negar e você não acreditou em mim. Você foi arrogante, falou que morreria por mim, tá vendo? E Deus podia ter dado, ou Jesus podia ter dado um sermão ali em Pedro diante do seu erro, diante da sua fraqueza, diante da sua imaturidade, diante da sua deslealdade. Mas quando Jesus aparece para ele, ele pergunta: Pedro, você me ama? E ele disse, naquele dia, um dia depois de toda aquela angústia, de toda aquela dor, um dia depois da minha morte, ele disse: Jonatas, eu vim aqui em nome de Jesus para te perguntar: você me ama? E naquele momento eu percebi. Naquele momento as escamas caíram dos meus olhos. E aquela necessidade de ser amado que eu tinha a vida inteira, eu percebi o que era. E eu fiquei em choque porque naquele dia que eu estava tão podre por dentro, morto por dentro, que eu não tinha nada para entregar, Jesus me amou. Jesus foi no meio da minha culpa me falar de amor. No meio da minha crise me falar de amor. No meio da minha doença me falar de amor. Ele não foi me falar o que você fez. Ele foi me falar como é que anda o seu amor. E isso mudou a minha vida para sempre. Isso mudou a minha vida. Isso foi há mais de 16 anos atrás. E até hoje, esse foi o momento que mudou a minha vida. Foi descobrir que Cristo estava interessado em mim, não pelo que eu tinha a oferecer, mas que Ele me amou, mesmo no momento em que eu tinha menos a oferecer. E talvez esse seja o seu momento. Você lida com uma angústia profunda na alma, com crises, com dores, com sentimentos e pensamentos de morte, mas Jesus vai visitar o túmulo de alguém. E Jesus foi visitar o meu túmulo emocional naquele dia e ele perguntou: Jonatas, você me ama? E aquilo me deixou em profunda crise, porque eu sempre achei que Jesus me amaria se eu fizesse tudo que era certo, mas naquele dia era o dia que eu tinha feito tudo errado e Jesus foi me mostrar que o amor dele não
é porque a gente fez alguma coisa. O amor dele é porque ele fez alguma coisa. É porque ele morreu na cruz. E a única morte que resolve alguma coisa é a morte dele. E ele foi no meio da minha morte. E ele perguntou: primeira vez, Jonatas, você me ama? E eu me lembro de ter respondido, ainda que meio que sem entender. A segunda vez ele disse, Jesus disse para Pedro a segunda vez, e ele está perguntando a você a segunda vez: Jonatas, você me ama? E eu me lembro que, com muita angústia e dor no coração, de tanto constrangimento com relação àquele amor, eu disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ainda tentando entender, até que ele perguntou pela terceira vez, e quando ele perguntou pela terceira vez, eu caí prostrado aos pés de Jesus. E eu me lembro que eu disse para ele: Senhor, eu não tenho nada para te entregar. Eu sempre ouvi que a gente entregava a vida para Jesus, que a gente entregava o melhor para Jesus. E hoje tudo que eu tenho para te entregar é morte. E eu entreguei minha morte para Jesus naquele dia. E Jesus me entregou ressurreição naquele dia. Eu aprendi que não tem morte que Jesus não possa ressuscitar. Eu aprendi que, independente do tamanho do buraco, da morte, da destruição que nós somos capazes de causar, Jesus é poderoso, grande, amoroso o bastante para entrar em cada túmulo que a gente foi capaz de fazer. E onde abundou o pecado, a graça superabundou. E ele vence a morte. E ele me ressuscitou. Eu quero dizer isso a você. O que morreu pode ser entregue para Jesus também. Ele não quer só o que é bom. Jesus nunca pediu o que é bom para alguém. Ele sempre exigiu tudo. E às vezes tudo que a gente tem é ruim, tudo que a gente tem é morte, tudo que a gente tem é dor, tudo que a gente tem é desespero. Mas eu aprendi que eu posso entregar tudo para um Jesus que entregou tudo. O que você tem hoje? É culpa? É dor? É morte? É angústia? É desespero? Entregue tudo. Porque o que define alguém para Deus não é o tamanho da sua culpa, mas sim o tamanho do arrependimento. E Deus aceita o que é ruim também. Mas a partir dali começou uma estação que eu chamo de ferida. Eu conheci o Senhor, mas uma ferida ficou exposta no meu coração. E o Senhor me presenteou e me apresentou pessoas que foram sendo usadas por Ele para darem um ponto nessas feridas que ficaram na minha alma. A partir daí, de fato, eu comecei a me relacionar com o amor de Deus. E agora eu podia me relacionar com o amor de Deus, com a palavra de Deus e com o poder de Deus. Eu estava no 3º ano da faculdade. E a partir daí, dia após dia, o Senhor foi... Era um buraco muito grande, mas Ele foi fechando ponto por ponto, sabe? E é isso que eu quero dizer para você. O Senhor não fecha tudo de uma vez. Assim como um médico não dá todos os pontos de uma vez. Ele vai fechando, Ele vai fechando, Ele vai fechando, Ele vai fechando. E vou te dizer que
não só levaram muitos anos para fechar essa ferida, como existem alguns pontos que ainda estão sendo dados. E nós não precisamos de pressa. Mas a quarta lição que eu aprendi é que não há ferida que Jesus não possa fechar. E eu quero falar com você que sofreu traumas também. Cada um tem a sua história, eu tenho a minha ferida, você tem a sua, talvez você tenha lidado com dores diferentes das minhas. Talvez você tenha lidado com a ferida da rejeição, talvez com a terrível ferida do abuso sexual, do abuso físico, do abuso verbal. Talvez você lide com feridas de abandono. Cada um de nós vai lidar com a sua ferida. Dores da alma, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, e quantas dores, quantas e quantas feridas e dores que nós lidamos, convivemos e que parecem nunca fechar, dependendo do tamanho, da profundidade delas, mas eu aprendi que não há ferida que Jesus não possa fechar.